Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus! Estamos muito felizes por estar aqui pela primeira vez para exaltar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, é muito bom estarmos na casa do Senhor, porque quando estamos na casa de Deus, sempre alcançamos grandes vitórias, grandes livramentos, que muitas vezes nós nem conseguimos ver, mas o Senhor está nos dando livramento, está nos dando grandes vitórias. Eu já estava até pensando que o pastor Henrique tinha esquecido, né? Que já aproximadamente umas 3 semanas ele nos convidou para estarmos aqui e passou. Mas quando foi hoje ele tornou-nos ligar, mandar mensagem, e aqui estamos para exaltar o nome do Santo Senhor Jesus, juntamente com a igreja. Pastor Henrique, pastor, amigo nosso, desde a sua infância, podemos dizer que conhecemos o pastor Henrique desde a infância e frequentamos trabalhos dirigidos por ele na sua infância ainda, a adolescência, e ele frequentava também, junto conosco, onde nós dirigíamos os trabalhos de consagração e círculos de oração. Então, já alguns anos se passaram, mas glorificamos a Deus que a amizade continua a mesma. Isso é muito bom. Estamos sempre com a mesma amizade na presença do Senhor. Nós tínhamos separado um texto lá em João capítulo 3, mas mudou só um pouquinho. Quando nós sentamos aqui, Deus começou a palestrar comigo em João capítulo 4, a mulher samaritana. Deus tem os seus propósitos, conforme eu costumo dizer. Ele é que está no comando. Ele é que faz segundo a necessidade da igreja. Glória! Porque muitas vezes nós separamos algo para ministrar. Mas quando Deus tem algo para falar para a igreja, eu digo a igreja sou eu também. Porque nós somos a igreja de Deus. Ele fala do jeito que ele quer. A mulher samaritana. Amém? Amém. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a ponte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à ponte, e era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Até aqui. Todos nós já conhecemos esse texto. Podemos sentar, por favor. Todos nós já conhecemos esse texto. Mas como a palavra de Deus ela se renova todos os dias, e nunca
da fonte, ela torna para a mesma fonte. Sempre ela muda. A água está sempre se renovando. Assim é a palavra de Deus. Nós vemos, nos dias de hoje, muitos têm pregado e têm ensinado. Mas eu continuo nos aprendizados da onde eu comecei. Já vi pregadores, muitos nos dias de hoje, dizer que aquela mulher foi casada 7 vezes, ou 5 vezes. Mas, segundo eu conheço, não era casada. Era uma mulher que vivia com um e com o outro. Todos nós entendemos. Ela não era casada. Uma, porque os judeus também não tinham esse costume, e até hoje. Aleluia. Não tinha esse costume. Principalmente uma mulher casar várias vezes. Hoje que está dessa maneira. Casa-se várias vezes. Tanto homem quanto mulher. Mas naquela época não era assim. E uma mulher dessa forma era considerada uma mulher prostituta. Ela vivia com um, tinha um período que vivia com um, vivia com outro. Mas aquela mulher, certamente, era uma mulher que conhecia a adoração a Deus. Ela sabia que existia um Deus Todo-Poderoso, porque os ensinamentos eram assim. Ela tinha ensinamento que deveria adorar somente um Deus. E nós vemos, até nos dias de hoje, existe uma briga lá em Israel, na Palestina, e daí por diante, porque eles querem um templo para eles. Cada um quer aquele templo que está em Jerusalém. Porque eles acham que a adoração só deve ser ali. Eles não mudaram o pensamento. Nós vemos as guerras, mas é por causa de Israel, que está no centro de tudo. E o povo que foi chamado por Deus, escolhido por Israel. Assim como você e eu fomos também chamados e escolhidos por Deus. E Jesus ia passar por Samaria. Ele ia passar. Mas só que Jesus já tinha um plano no seu coração. Ele tinha um encontro. Aleluia. Ele tinha marcado um encontro. Aquela mulher não sabia, mas Jesus já tinha marcado um encontro com ela. E nós também, antes, não sabíamos que Jesus já tinha marcado um encontro conosco. Eu, há 40 e poucos anos, Jesus marcou um encontro comigo. Glória a Deus. E eu não sabia. No dia do encontro, eu ia na igreja antes, mas não tinha tido um encontro com ele. Mas no dia decisivo, Deus falou no meu coração, tocou o meu coração. Aleluia, Ele trocou o meu coração. Porque quando eu entrei na igreja, eu entrei com o meu coração mudado. Glória a Deus. Já não era aquele coração de antes, de somente entrar na igreja, entrar e sair da mesma forma. E Jesus, quando chegou naquele lugar, ele já sabia que aquela mulher ia até ali para tirar água. E ele mandou que os seus discípulos fossem comprar comida. Porque Jesus queria ter uma conversa com ela. E sem interferência nenhuma. Glória a Deus. Tem momentos que Deus quer falar conosco em particular. Aleluia. Muitas vezes, estou junto com minha esposa
que sair para ouvir Deus falar comigo. Aleluia. Em particular. É uma conversa que eu tenho que estar atento. E aquela mulher tinha que estar atenta à conversa. Tanto é que Jesus primeiro buscou um diálogo. Porque os samaritanos e os judeus não se comunicavam. Eram, entre aspas, inimigos. Não conversavam um com o outro. Por causa do templo, por causa da adoração. Os samaritanos diziam que teria que adorar ali no monte. E os judeus diziam que a adoração a Deus era somente em Jerusalém. Tanto é que ela, depois que Jesus conversou, falou com ela, pediu água, porque foi o início da conversa. Precisava ter um início. É que nem nós. Chegamos com uma pessoa, não conhecemos. Boa noite, tudo bem? Aí já inicia uma conversa. Sem conhecermos, nós nos conhecíamos e já começa um diálogo. E Jesus iniciou esse diálogo pedindo água. Dá-me de beber. A fonte de água pedindo água. Meu Deus, é verdade. A fonte da água, das águas vivas, pedindo da água do poço para aquela mulher. Mas a intenção dele não era beber aquela água. A intenção dele era dar água, a água viva para aquela mulher. Aleluia. Para que ela viesse alcançar a vida eterna. Numa mudança de comportamento. Para viver uma nova vida. Uma vida que ela não conhecia. Até então, eu quero crer que era uma mulher que era olhada de banda. Alguém olhava atravessado. Porque uma mulher naquela situação não era bem vista. Tanto é que ela foi numa hora que não era de costume as demais estarem indo ali buscar água. Ela foi numa hora difícil. E ela chegou sozinha. E quando Jesus pediu, dá-me de beber, ela logo replicou. Os samaritanos, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria, lhe daria água viva. Uma água que salta para a vida eterna. Oh, aleluia. E quando procuramos saciar a nossa sede em Jesus, o negócio se torna diferente. Já não é mais uma busca sem encontrar a solução. Porque em tudo que nós buscamos em oração, temos a resposta. Temos uma resposta que vem solucionar os nossos problemas e nos aquietar. Porque muitas vezes estamos aflitos, estamos angustiados, porque todos nós passamos por aflição, passamos por angústia. Mas no momento que buscamos o Senhor em espírito e em verdade, Ele transforma, Ele muda até a intenção do nosso coração. Porque muitas vezes tentamos fazer alguma coisa e não é da vontade de Deus. E quando é daqui a pouco mudamos e ficamos pensando, mas como é que eu mudei? Porque eu já estava com esse pensamento. E quando Jesus pede, dá-me de beber,
que ela traz essa resposta para ele, ele diz, se tu conhecesse o dom de Deus, Aleluia. e quem te pede, Glórias. aleluia, tu Meu pediria. Deus. E quando Jesus está conversando com ela, ela disse, dá-me dessa água, para que eu não venha. Mas ela pensou que ali estaria, ela não precisava mais voltar aquele tanque, aquele poço, para tirar água. E Jesus fez ela entender que a ponte que ele estava falando não era aquela. Era uma ponte que salta dessa vida para a vida eterna. Aleluia, Jesus. Uma ponte que transforma, que muda os nossos corações. Tanto é que quando ela pediu, ele disse, vai e chama teu marido. E ela disse, não tenho marido. Aí que nós vemos que a realidade, ela disse, não tenho marido. Aí Jesus disse, disseste com verdade, porque eu tivesse 5 e o que tens agora não é teu. O que tens agora, o que ela estava vivendo, aquele marido não era dela, porque não era casada. Aleluia. Isso aí já desfaz muitos pensamentos que tem por aí. E quando ela chega, ela sai e vai para a cidade. E quando ela volta, ela já foi para evangelizar. E disse, olha, vem ver se esse homem não é enviado. O enviado de Deus, o profeta. Porque ele disse tudo da minha vida. E aqueles homens daquela cidade, ouvindo a mensagem que aquela mulher trouxe para eles, eles foram até onde estava Jesus. E quando chegaram na presença do Senhor, quando a pessoa chega na presença do Senhor, só ouve coisas maravilhosas. Aleluia. Aleluia. O coração se derrete. O coração transforma, o coração muda. Aleluia. E quando chegaram, começaram a ouvir os discursos de Jesus, as pregações. E ouvindo as mensagens de Jesus, quando termina Jesus com a sua mensagem, eles viram para a mulher e dizem, olha, agora não é mais pelo teu dito, mas é pelo que temos ouvido e visto. Oh, glória. Aleluia. Antes eles vieram porque aquela mulher levou uma mensagem para eles. E quando eles chegaram, os corações deles se derreteram na presença do Senhor. E quando nós abrimos o nosso coração para ouvir, Deus sempre tem algo para o nosso coração. Deus sempre tem algo para falar aos nossos corações. Nós vimos aqui, onde eu falei que estava com desejo de ministrar. Nicodemos foi até Jesus. E ele disse, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. E Jesus deu a mensagem para Nicodemos também, da mesma forma, praticamente idêntica. Em verdade te digo, que necessário te é nascer de novo. Meu Deus. E Nicodemos ficou turbado. E Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, tem que nascer da água e do Espírito. Aleluia. E aquela mulher, naquele momento,
ela encontrou o nascimento verdadeiro. Não o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Morte por quê, pastor? Porque a inclinação da carne não é estar sujeita a Deus. Não é fazer a vontade de Deus. A inclinação da carne é para as coisas deste mundo. Mas a inclinação do Espírito é estar sempre... Aleluia. Aleluia. Mergulhando nas profundezas do oceano. Não o oceano que nós vemos aí, Atlântico ou Índico, não. É o oceano do Espírito. Onde podemos mergulhar e encontrar as pedras preciosas. Meu Deus. Que são as preciosidades de Deus. Glória a Deus. Encontramos os dons. Encontramos a manifestação do Espírito na nossa vida. Para a cada dia nos dar vida e vida com abundância. Oh, glória. Não mais uma vida simplesmente que terá um fim nessa terra. Porque todos nós teremos um fim. Ou mais dias ou menos dias, mas teremos um fim. O nosso fim vai chegar. Mas é buscar, através, aleluia, do Espírito, a vida eterna. Aleluia. Aonde o nosso Espírito voará para a presença do Senhor eternamente. Então é necessário que a cada dia estejamos bebendo desta água, que é a palavra de Deus. Aleluia. Meditando, aleluia, com nossa mente ligada, voltada para as coisas do Espírito. Aquela mulher, depois que bebeu desta água, ela continuou. Porque nós vemos que ela foi para buscar e perguntou ao Senhor, aonde deveria ser adorado o Deus vivo, o Deus poderoso. E ele disse que não seria nem em Jerusalém, nem ali nos montes. Mas os verdadeiros adoradores estariam igual você está fazendo nesta noite. Igual nós estamos fazendo nesta noite. Adorando o Senhor em espírito e em verdade. Porque os verdadeiros adoradores, aonde estiver, ele está oferecendo culto de louvores ao Senhor. Aleluia. Culto de adoração ao Senhor. Então, por isso, nesta noite, que nós possamos abrir o nosso coração e deixar a luz do Espírito raiar, se manifestar. E como? Quando abrimos a nossa boca e deixamos sair, conforme minha esposa falou, lá de dentro, como uma fonte de águas vivas. Que a palavra de Deus diz que do nosso ventre salta como uma fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna. Aleluia! Ela jorra de dentro de nós. Quando nos entregamos de coração, de corpo e alma. Aleluia, para adorar o Senhor. Aleluia. E quando daqui a pouco já sentimos uma diferença até na nossa adoração, porque já não estamos movidos mais, aleluia, segundo a nossa carne ou segundo o nosso coração carnal. Mas começamos a ser movidos pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. E que Espírito? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que comunica-se com o nosso Espírito. Aleluia.
Aleluia. Aí há uma fusão Glória a Deus. que glorifica, que exalta. Aleluia. E Deus se revela a cada um de nós. Então que nessa noite nós possamos continuar Aleluia. com os nossos corações abertos, adorando, glorificando, bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Mas somente aqui dentro, pastor? Não. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, Aleluia. aí vai o adorador. Graças a Deus. Aí vai um adorador. Aleluia. Bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Estamos dentro do mercado, estamos dentro de casa, fazendo os nossos afazeres, mas está um adorador. Aleluia. Porque não precisa estar nesse momento, aleluia, de estar dentro do templo. É preciso simplesmente abrir o nosso coração. Aleluia. Deus de poder e grande Pastor, glória. mas vou estar caminhando de madrugada, aí que é a hora principal. Indo para o trabalho e glorificando a Deus, Aleluia. clamando a Deus. Se está no trabalho da mesma forma, clamando e Deus abençoando. O Espírito Santo de Deus derramando sobre cada um de nós a sua unção, a manifestação do seu Espírito. E quando daqui a pouco chega alguém perto de você, já começa, aleluia, a buscar um conselho, Deus. buscar uma palavra, Espírito de vida. aleluia. Deus. Porque bem, às vezes eu estava conversando com alguns companheiros de trabalho, quando eu trabalhava, e eles passando o maior sacrifício, porque quando eles entraram na empresa, eu já era encarregado geral. E eles começaram, 5 crentes que entraram no grupo, que foi para mim. E quando eles chegaram, começaram a pregar de uma tal maneira, e começou daqui a pouco os colegas perturbando, até começaram a falar palavras obscenas. Eu chamei eles em particular e falei, olha, vocês vão me fazer um favor. Para por um período, não fala de Jesus para nenhum deles. Mas que isso, pastor? Não fala para Jesus para nenhum deles, porque vocês veem que vocês já estão lançando pérolas aos porcos. Aí eles, depois de uma certa conversa, eles, tá bom. Depois de 15 dias, os colegas começaram a chegar. E foi chegando, encostando e buscando a conversa. E puxando o assunto. Buscando e pedindo conselho. Aí vieram até mim. Pastor, está acontecendo. Eles estão vindo. Eu falei, tá bom. Vocês são a fonte de água. Eles são a terra seca. E terra seca, quando bate muita água, ela escorre e vai embora. Então dá água a eles de colezinha. Glória a Deus. Não dá muita água, não dá de colezinha. Quando eles vierem, você fala um pouquinho de Jesus e sai. Até eles ficarem sedentos para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E assim eles fizeram. Aleluia. E começou a ser uma maravilha. Depois que eu aposentei, que só tem 20 e poucos anos de aposentado, estou sabendo que muitos deles se converteram. Aleluia. Muitos daqueles colegas se converteram. Por quê? Ficou plantada, ficou a semente dos corações. Aleluia. Porque eles eram de terra seca. E precisava da água para nascer a semente. Aleluia. E quando bate muita água, a água escorre, vai embora e não molha a terra. Vocês podem ver, quando a terra está seca, que vem aquele temporal, bate, escorre e vai embora. A terra continua sequinha. Só molhou aquela superfície. Mas embaixo está toda seca. Meu Deus. A raiz da planta não encontra água.
Aleluia. Assim também a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E Jesus lançou, aleluia, a água sobre aquela semente. Aleluia. E ela germinou. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. E nós agradecemos a rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido na noite desse dia. Amém. Deus abençoe nosso pastor grandemente nessa noite. Aleluia.